iniciar em cultura industrial. O nosso tema hoje é o bem-estar animal. O assunto tem ganhado cada vez mais espaço dentro das cadeias produtivas de proteína animal, principalmente na de suínos e aves. Essa é uma questão que envolve hoje uma série de aspectos. Pode ser uma informação decisiva no momento de compra de um determinado produto pelo consumidor, como pode influenciar na produtividade dentro das granjas e ser uma demonstração de claro respeito pelas características comportamentais de cada espécie animal. Para debater esse tema hoje conosco, a nossa convidada é a médica veterinária Débora Bernardes, gerente de marketing da companhia MS Chippers Brasil. Débora possui pós-graduação em Ciências Animais pela Universidade do Sul da Flórida, nos Estados Unidos, e MBA em Marketing pela Exalc USP. Morou ainda na Holanda, onde foi responsável pela interface de comunicação entre a MS Chippers no Brasil e sua sede central, com ênfase em produção de suínos. Boa tarde, Débora. É um prazer tê-la aqui conosco hoje para essa conversa. Boa tarde, Humberto. Tudo bem? Primeiramente, obrigada mais uma vez pelo convite. O prazer é todo meu de estar aqui fazendo esse bate-papo nessa live e aproveitando que está todo mundo agora acompanhando esse momento de digitalização, né? Então, vamos prestigiar aí esse momento, trazendo informação para todo mundo. Muito bom. Perfeito. Vamos começar, então, o nosso bate-papo hoje. O tema bem-estar animal, ele se tornou uma diretriz fundamental para empresas e produtores que pretendem se manter no mercado? Sim, sim. Na verdade, esse tema de bem-estar animal já é uma tendência que a gente vê há muito tempo, né? Já se fala bastante em muitos eventos, a gente sempre ouve isso, mas eu acho que um ponto importante é dizer que isso é um marco muito grande de competitividade no mercado, tanto no mercado nacional quanto no mercado internacional. Então, isso é uma demanda do consumidor cada vez mais, né? Não somente de legislações ou de normativas, né? Até porque elas vêm do padrão de consumo que a gente enxerga hoje na sociedade. Então, inclusive, recentemente, agora, a gente viu um depoimento de uma agroindústria brasileira comentando que até essa própria situação do Covid que a gente está vivendo, né, tem alterado os padrões de consumo de carne no Brasil, né? Porque o pessoal não tem mais ido aos restaurantes, né? E por conta disso tem se cozinhado mais em casa. E essa transição tem feito com que as pessoas selecionem melhor a carne na gôndola, no ponto de venda no supermercado. E naturalmente as pessoas mais orientadas, né? E a tendência mundial hoje é de que as pessoas busquem uma carne de melhor qualidade, busquem esses selos de bem-estar animal e que isso se torne cada vez mais uma demanda que vem do consumidor. Então, para a gente analisar esse tipo de importância, não é somente em relação à saúde dos animais, à produção e investimentos que tenham que ser feitos em relação a isso dentro da granja, mas também pensar num cenário macroeconômico de competitividade em relação a outros players da cadeia, né? Não só dentro do país, como fora. Certo. A nossa live está sendo vista internacionalmente, acabou de chegar um cumprimento de uma pessoa que nos está assistindo lá na Bolívia, que cumprimentou pela live. Opa, obrigada. O nosso bate-papo, o ambiente de uma granja, né, como a conhecemos hoje, ela limita de forma intensiva a expressão de comportamentos naturais dos suínos, seja na qual fase produtiva eles estejam? Sim, sim. Na verdade, a partir do momento que a gente fala de sistemas de produção intensivos, né, tanto para suínos quanto para aves, que são os mais intensivos que a gente tem hoje, a partir do momento que você confina uma grande quantidade de animais no mesmo local, naturalmente você está aumentando a probabilidade da ocorrência de doenças. Então, não só você está limitando esses animais em relação a bem-estar animal, mas você limita eles em relação à própria expressão de outros comportamentos, você limita questões de biosseguridade
né, que você precisa aumentar, na verdade, reforços de biosseguridade que precisam ser aumentados e de sanidade no geral, justamente porque você está aumentando o risco de contaminação cruzada e de entrada de patógenos dentro daquele ambiente. Então, não somente a questão de bem-estar é influenciada pelos sistemas intensivos que a gente tem hoje, mas também, e talvez principalmente, questões de sanidade e biosseguridade que vão ter um impacto muito grande na questão de bem-estar também, né? Então, totalmente, assim, eu acredito que os sistemas que a gente trabalha hoje na produção animal, quando a gente fala de bem-estar, o que a gente fala, na verdade, eu costumo dizer que a gente tenta fazer uma atenuação de estresse, porque você trabalhar para realmente mimetizar as condições normais de vida desses animais é praticamente impossível, né, num sistema de criação como os que a gente tem hoje. O suíno normalmente é um animal muito curioso, ativo. Quando se pensa em bem-estar, quais são as características naturais que se busca atender dentro de um sistema de criação de suínos, Débora? Tá. Quando a gente pensa no conceito de bem-estar, né, de bem-estar animal, a própria palavra bem-estar ela tem uma conotação positiva, mas na verdade se trabalha muito com as condições etológicas, né, fisiológicas ideais para o crescimento e vida desses animais. E aí, a partir do momento que você foge daquele intervalo ótimo de condições, você pode qualificar esse animal como tendo um bem-estar positivo ou negativo. Então, a palavra bem-estar ela pode estar associada a ser um bem-estar negativo, por assim dizer, né? E quando a gente trabalha esse conceito, o que importa, na verdade, né? Desde a década de 90, principalmente, não só nas normativas e nas diretrizes que são feitas em vários países, mas também nos estudos e nas pesquisas científicas que a gente vê, o que é tido como referência são principalmente as 5 liberdades de bem-estar, né? As 5 liberdades essenciais de vida que foram pré-definidas pelo Conselho de Bem-Estar Animal lá na década de 90. Então, considerando essas 5 liberdades, né, que seriam de nutrição, né, liberdade de se alimentar propriamente, nutrição, dor e doença, medo e estresse, desconforto e expressão de comportamentos naturais, né? Então, a partir do momento que você tem que lidar com essas 5 liberdades essenciais, você pode traduzir isso para dentro de um ambiente de granja e, ao fazer essa tradução, o que importa mesmo, né? O que a gente vê como normativas, né? Normativas em relação à sanidade, em relação ao espaço, então, metro quadrado por animal alojado, isso vai variar, claro, dependendo de cada fase. Por exemplo, também em relação à luminosidade, então esses animais não podem passar por um período muito, muito grande de escuridão completa. Existe uma luminosidade ideal, períodos de sombra ideal, ambientação, né? Ambiente, climatização, mas ambiência, essa é a palavra, é muito importante, principalmente na suinocultura, né? Então, a questão da temperatura ambiente ideal para cada fase de criação, tamanho de pisos, de ripado, e também até a procedimentos mais específicos, como, por exemplo, castração, corte de cauda, gestação, se vai ser gestação em cela única ou gestação em cela coletiva, e, naturalmente, atendendo aí a essa 5ª liberdade essencial, que seria de você poder expressar comportamentos naturais, é que a gente entra no conceito de enriquecimento ambiental, né, para tentar fazer com que esses animais realmente tenham a possibilidade de ter um comportamento mais próximo possível do que eles teriam na natureza. Então, seria basicamente uma tradução dessas 5 liberdades para dentro do sistema produtivo. Entendo. Você passou um tempo na Holanda, né, na sede da EMS Shippers, lá na Holanda. Como que essa questão do bem-estar animal é tratada na Europa, Débora? Olha, na Europa, de maneira geral, a gente percebe muita diferença no sentido de que a legislação ela é muito mais abrangente
e muito mais específica para determinados procedimentos de manejo que acontecem dentro da produção animal, né? De uma maneira geral, a gente teve aí, tem as duas normativas de referência de 98 e de 2008, que são a base de todas as demandas que existem, né, em relação a tudo isso que a gente mencionou anteriormente, ambiência, disposição de água à vontade para os animais também, alimentação que tem que ser feita no mínimo, né, arraçoamento no mínimo uma vez por dia. Então, todas essas manutenções de características ideais para a vida desses animais são descritas nessas normativas. E, além disso, também são feitas algumas são descritas nessas diretrizes, perdão. E, além disso, existem algumas normativas que, de fato, têm obrigatoriedade de cumprimento por todos os países membros da União Europeia. Então, por exemplo, a questão da gestação coletiva, né, para matrizes. Foi feita uma normativa e se deu um prazo para isso, então, se não me engano, ela foi feita em 1990, não, perdão, ela foi feita em 2000 e alguma coisa, e os produtores tinham um prazo de até 2018 para fazer a implementação desse tipo de gestação coletiva, pelo menos durante parte do período gestacional. Então, isso hoje, por exemplo, já é cumprido, tem que ser cumprido por todos os países, pelo menos em parte do período gestacional. Então, as matrizes ainda podem ficar em celas individuais, por exemplo, durante os períodos de cobertura e parto. Na Holanda, por exemplo, as matrizes precisam ser levadas para as baias em grupo já a partir do 4º dia após cobertura, né? Então, isso varia um pouco de cada país. Tem países que são até um pouco mais restritivos, mais rígidos com essas normas do que a norma geral. Mas o que eu vejo, assim, acho que a mensagem principal que eu percebo em relação às diferenças que eu vi lá na Europa o quanto que os produtores possuem subsídios para estar se adaptando a essa demanda. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, tem uma integradora lá na Holanda que ela, junto com os integrados, optou por realmente fazer a implementação do método High Care e realmente fazer todos os investimentos necessários em pisos, na estrutura da granja, e realmente trazer para dentro do conceito de produção animal dela essa questão de bem-estar, de higiene, de limpeza e desinfecção, cuidados com a água, e resolveu realmente implementar o método. E, para isso, foi feita uma parceria com um dos principais bancos da Holanda, que é o Rabobank, e para poder haver o financiamento de todos os investimentos feitos. Então, existe, né, um incentivo de várias partes, inclusive do governo, para tudo que se propõe como mudança. Então, essa é uma das principais mensagens que eu vejo. Tudo que se cobra que seja feito dentro da produção animal, existem subsídios, tanto da iniciativa privada quanto do governo, para que isso possa ser feito gradualmente, sem que hajam prejuízos para o produtor, sabe? Então, é muito fácil a gente falar que na Europa, nossa, eles já implementaram isso, aquilo, porém, tudo é feito de uma forma muito planejada. Essa acho que é a principal mensagem, assim, que eu vejo de diferença. E no Brasil, em que estágio a produção brasileira está dentro desse aspecto ligado ao bem-estar? Olha, aqui no Brasil a gente tem uma legislação que, na verdade, são mais recomendações, né, de bem-estar animal, que é um pouco menos ampla e menos abrangente e menos específica do que o que existe na Europa, né? De uma maneira geral, o que a gente percebe é que as grandes agroindústrias e os grandes produtores têm se atentado a essa demanda de aumento de implementação de práticas de bem-estar por uma questão de mercado, né, de competitividade de mercado. A gente sabe que isso vai chegar eventualmente, que isso tem impacto nas exportações e nas importações, né? E de uma maneira geral, o que eu vejo que aconteceu no Brasil e que tem acontecido é que foi se tentando adaptar de uma forma muito rápida
e fazer um Ctrl-C, Ctrl-V do que existe na Europa, de certa forma, né, por assim dizer, sendo que isso não é possível. Então, por exemplo, há uns tempos atrás, o que aconteceu aí com a tentativa, né, de se implementar sistemas de gestação coletiva no Brasil, foi feito trazendo vários equipamentos, né, de empresas de fora do país, utilizando-se comedouros com sensibilidade à identificação por chip, enfim, foi feita essa tentativa de trazer a tecnologia de ponta que se via lá, e o que aconteceu foi que, em muitos casos, tiveram problemas por questões simples, como, por exemplo, presença de ratos dentro de granja, roendo a fiação elétrica desse tipo de material, causando curto-circuito e dando vários problemas para quem fez o investimento. Então, peraí, sabe? Vamos analisar de um ponto de vista razoável onde nós estamos antes de saber aonde a gente quer chegar. Então, é necessário que a gente saiba adaptar no Brasil e traçar um caminho, né, de degrau em degrau, sem querer tentar subir a escada toda de uma vez, né? Então, esses tipos de investimentos hoje já estão sendo feitos de uma forma mais adaptada à realidade brasileira, mas o que eu acho que é a mensagem que deveria ficar é a de que antes da gente começar a querer andar de fusion, né, antes de a gente querer fazer uma coisa muito avançada, vamos começar pelo básico, vamos resolver problemas básicos, né, que existem hoje na produção, que é uma simples questão de controle de pragas, de biosseguridade, de sanidade animal, né, o uso de antibióticos desenfreado que a gente tem hoje, justamente pela falta de controle de todos esses aspectos, né? Então, é muito importante a gente saber trabalhar o que a gente chama de pirâmide do bom senso, né? Primeiro, você trabalha uma base de produção animal, onde a higiene e a biosseguridade estão consistentes e solidificadas, né? Onde você não tenha que correr o risco de queimar um equipamento porque tem ratos dentro da granja. Então, você está se preocupando com o bem-estar, gestação coletiva, enquanto está cheio de praga na granja, enquanto você não faz uma limpeza e desinfecção bem feita, esse animal vai ter estresse do mesmo jeito, ele vai deixar de ter uma boa performance da mesma forma e por gargalos que estão a mais abaixo do que esse, né? Então, no Brasil, nós estamos caminhando rumo a essas medidas, porém com muito menos subsídios do que o pessoal da Europa nesse sentido, e sem um plano, muitas vezes, sem um plano concreto de se fazer a coisa acontecer passo a passo, entendeu? Eu acredito que a gente tenha uma tendência, ainda mais após essas crises que a gente tem de biosseguridade, epidemias, né, com peste suína africana, por exemplo, a gente está vendo o Covid no cenário de saúde humana, mas essa questão de biosseguridade, acho que ela tende a se reforçar agora cada vez mais, a importância, mas isso é algo que já deveria ser trabalhado normalmente, né, muito antes de você esperar acontecer qualquer problema, qualquer epidemia. Então, eu acredito que após esse período agora, que a gente vai voltar a um novo normal, né, que a gente fala, após esse período agora, nós vamos ter a oportunidade de realmente fazer a coisa acontecer da forma correta, e o Brasil tem um potencial enorme de realmente fazer um plano de sucesso aí para a implementação de medidas sustentáveis, não só do ponto de vista ambiental e de saúde animal e humana, mas sustentáveis do ponto de vista administrativo, né, de financeiro mesmo, de investimentos que as granjas precisam fazer. Para implementar, né? Edela, como que essas questões ligadas ao bem-estar impactam diretamente sobre a produtividade dos animais nas granjas? Ela traz um impacto positivo, né? Sim, sim. Na verdade, toda vez que você não trabalha com um bem-estar positivo dentro de uma granja, toda vez que esse animal tem alguma influência negativa, tanto na sua fisiologia, quanto no seu estado emocional ou comportamental, existe um desvio de energia que esse animal poderia estar usando para ganhar peso, e que vai ser desviada simplesmente para combater determinados desafios que esse animal vai estar passando, sejam eles desafios sanitários, desafios emocionais, enfim.
Então, todo tipo de estresse que esse animal receba vai causar um aumento nos níveis de cortisol, tudo isso que todo mundo já sabe. E o aumento de níveis de cortisol, claro, tem N efeitos dentro do organismo do animal, entre eles, né, causar lipólise, então quebra de gordura, perda de peso, distúrbios gastrointestinais, aí você entra de novo num ciclo de utilização de medicamentos e antibióticos, e enfim. Então, existem vários problemas associados à falta de bem-estar animal, inclusive problemas que se desencadeiam, como canibalismo, mordedura de cauda, de orelha de outros animais dentro da baia, que vão gerar também uma maior utilização de medicamentos, gasto de energia e piora da performance, né? Então, principalmente no que diz respeito a GPD, né, ganho de peso diário, conversão alimentar e mortalidade, existe uma influência muito grande dessas questões de bem-estar, reforçando mais uma vez que sanidade e biosseguridade, não só enriquecimento ambiental, é de uma forma complementar, né? O enriquecimento ambiental, ele complementa essas questões básicas que são o que realmente vão fazer com que o animal possa ter uma vida, um estado de ser, né, de bem-estar positivo. Uma das estratégias utilizadas aí tem sido o enriquecimento do ambiente de criação. Como pode ser feito esse enriquecimento dentro das granjas, em cada fase? Sim. Quando a gente fala de enriquecimento ambiental, existem diversos tipos de estratégias que podem ser feitas, né? Então, existem estratégias de você utilizar substratos, por exemplo, palha, maravalha, dentro do piso, né? Dentro das baias, né? Esse é um dos tipos de estratégia que os suínos mais preferem. Inclusive, existem vários estudos comparando a preferência dos animais ou por palha ou por outros tipos de substrato, ou comparando substratos também com a presença de brinquedos, enfim. Então, esse é um tipo de estratégia. Outras estratégias são colocar realmente objetos dentro das baias ou em suspensão, né, suspensos dentro da baia com correntes ou com cordas. E aí você tem N opções, desde mais baratas até uma garrafa PET e até opções mais caras. Mas o que é mais importante, assim, a mensagem principal é que quando se fala de enriquecimento ambiental, não adianta a gente pensar que você vai jogar uma bola dentro da baia, né? Desculpa o modo de dizer, mas não adianta você pensar que vai jogar qualquer coisa dentro da baia e resolver o seu problema. Na verdade, se precisa entender muito sobre o comportamento dos animais. Então, quando você compreende que o suíno é um animal curioso, né, que ele é um animal extremamente seletivo em relação a objetos que se sujam. Então, se você tem um objeto que está há muito tempo no piso da baia, ele se torna desinteressante a partir do momento que ele está sujo para o animal. Então, ele precisa de novidade o tempo inteiro, né? Além disso, ele se cansa muito fácil. E ele tem esse comportamento natural de ser um animal que vai fuçar, que vai cheirar, né, que deveria fazer chafurdação, né, realmente para poder aliviar o estresse térmico. Então, todos esses comportamentos que ele naturalmente expressaria, ele precisa ter esses meios para conseguir expressar, mas nós precisamos saber identificar quais são os padrões comportamentais para poder fazer a utilização de objetos mais adequados dentro da baia, né? Não deixar, não achar que só colocar algum objeto vai ser o suficiente, entender a importância da utilização de substratos, né? Entender realmente o comportamento desses animais. Só para você ter uma ideia, por exemplo, tem um estudo que mostra que um simples pedaço de pneu colocado dentro da baia, e ele consegue se tornar atrativo novamente para os animais a partir do momento que ele é limpo. Então, a gente sabe que os animais não gostam de objetos, enfim, brinquedos que estão ali, que já se sujaram. Então, é muito importante a gente entender isso, entender que eles precisam ter esse revezamento, então, revezar as palhas que ficam dentro de balde, sabe aqueles baldezinhos suspensos com palha dentro para os animais brincarem, revezar aquilo, renovar, isso tudo faz muita diferença, então é preciso entender o comportamento do animal para realmente fazer uma estratégia de sucesso, e não fazer isso de uma forma mal planejada ou com
com investimentos mal direcionados, entendeu? Uhum. A MS Shippers dispõe hoje de uma linha específica para atender essa demanda de enriquecimento, Débora? Sim, na verdade, na Holanda, a linha é muito mais completa, o portfólio, né, tanto para enriquecimento ambiental, quanto para qualquer outro tipo de portfólio voltado a boas práticas de produção, ele é muito maior, né, muito mais completo. Mas a gente tem tentado trazer para o Brasil, inclusive recentemente lançamos alguns produtos novos, que o pessoal pode ver no site. A gente tem trazido cada vez mais novos produtos para dentro do portfólio brasileiro, mas existem, pensando em tipos de produtos lá na Holanda, desde brinquedos de vários tipos, né? Então tem aqueles brinquedos suspensos com corrente, brinquedos que são feitos para colocar no piso, até saco de juta para você amarrar na gaiola da matriz, porque ela realmente precisa manifestar aquele comportamento de construção de ninho, né? No momento ali do parto. Até outros tipos de produtos que são até um pouco mais complexos, né, como, por exemplo, paredes para serem instaladas dentro de baia, enfim. Existem, a linha de produtos ela é bem grande. Aqui no Brasil, o que a gente mais trabalha são os painéis de manejo e chocalhos de manejo, que é para fazer a condução dos animais de uma forma mais tranquila. Não que isso seja muito relacionado a enriquecimento ambiental, isso é mais relacionado a bem-estar mesmo, né? Mas para enriquecimento ambiental, nós trouxemos recentemente algumas opções de brinquedos também, opções de bloco mineral para lambedura e um dos produtos, inclusive, só para você entender essa questão de importância da gente analisar o comportamento dos animais, um dos brinquedos que existem, que a gente trouxe agora, ele é em formato de estrela, assim, né? Ele é uma bola, uma bolinha, um formato de estrela. E, inclusive, um cliente comentou que ele parecia o coronavírus. Enfim, esse brinquedo ele é igualzinho, E ele é feito para você colocar dentro da baia, né? Ele tem vários tamanhos lá para creche, maternidade, terminação e tudo. É enorme, é pesado, tal, e é um brinquedo que é um tipo de material que instiga, né? Estimula a mastigação. E os suínos têm muita preferência por objetos que são mastigáveis, comíveis ou destrutíveis, né? Dentro dessas três categorias. Então, eles gostam bastante desses mordedores. E esse brinquedo, apesar de ser algo simples, né? Tem muitas granjas que utilizam, como comentei, garrafa PET, ou até brinquedos para pets, né? Para animais de pequeno porte, colocam dentro de baia. Mas esse brinquedo, ele é nesse formato de estrela e somente três fios, três pés ficam em contato com a baia, não importa como ele rola ali dentro. Então, isso é importante também. É um pequeno detalhe, na verdade, de desenvolvimento de produto que se faz pensando em sujar o mínimo possível o tipo de objeto que se coloca ali dentro, para que eles não percam o interesse pelo objeto que está ali, entendeu? Então, são esses pequenos detalhes, na verdade, de produtos que são desenvolvidos para uma determinada espécie animal, né? Isso já considerando aspectos de comportamento, que vão fazer, às vezes, a diferença aí no sucesso da estratégia. E todos esse portfólio, todo esse tipo de utensílio que é aplicado, seja em bem-estar ou diretamente como enriquecimento, ele está dentro desse conceito high care. Como que seria, como poderíamos explicar esse conceito high care? Tá, vamos lá. Então, sim, na verdade, todo o portfólio, todas essas estratégias de bem-estar animal, elas são complementares ao método high care, né? Para quem não sabe, então, o método high care é uma metodologia de trabalho dentro da produção animal, desenvolvida inicialmente para suínos, mas que hoje já existe tanto para avicultura e bovinocultura também. Então, nada mais é do que um método de trabalho dentro de granja, que envolve funcionários, protocolos, enfim. E é um método baseado totalmente naquela questão da pirâmide do bom senso de higiene que eu comentei. Então, a higiene é a ferramenta central, é o foco para a obtenção de resultados e redução no uso de antibióticos.
Então, na verdade, existe um passo a passo, né? Existem 5 pilares que devem ser implementados para que você tenha a consolidação desse método dentro de uma granja, e sendo eles, né, a limpeza e desinfecção correta do ambiente, a qualidade da água de bebida, então o tratamento da água de bebida, a existência de pisos e paredes sem poros, então impermeabilização dessas superfícies para que você possa, de fato, limpá-las durante o momento de limpeza e desinfecção, né, que a gente sabe que o concreto absorve muita água e micro-organismos, enfim, favorece que a pressão de infecção volte muito mais rápido entre um lote e outro, né, suba muito mais rápido entre um lote e outro. Então, como eu falei, limpeza e desinfecção, qualidade da água de bebida, superfícies impermeáveis, né? Controle de pragas, que é uma questão até mais difícil no Brasil do que na Europa, porque a maioria das granjas lá são fechadas, e aqui a gente trabalha com granjas em sistemas mais abertos, com cortina, então existem outras pragas ou possíveis entradas de pragas aqui, né? E, por último, o manejo otimizado, né, que envolve aí todos os protocolos de biosseguridade, fluxo de pessoas dentro da granja, sistema de cores para você utilizar, por exemplo, materiais de cores diferentes, uniformes, vassouras, pá, enfim, tudo, de cores diferentes conforme cada área da granja, para que você não misture esses materiais e pessoas, e enfim, isso para que eles não se tornem fômites de transmissão e contaminação cruzada dentro da granja. Então, esse quinto pilar seria justamente você trabalhar de forma higiênica dentro da granja, fazer lavagem de mãos, enfim, todo um protocolo existente. E é claro que dentro dessa implementação do High Care, naturalmente os animais vão ter um bem-estar muito melhor, né? Não só os animais têm um bem-estar melhorado, mas até quem trabalha junto com esse tipo de metodologia. Os funcionários de granja mesmo, uma vez que passam a trabalhar com essa metodologia, sentem a diferença do que é você trabalhar dentro de um ambiente higiênico, né? Mas de uma maneira geral, inclusive um dos indicadores, como eu tinha comentado, acho que eu tinha comentado, um dos indicadores de bem-estar animal hoje na Europa é a presença de caudas longas, né? Então, só por aí, só de você saber que não tem canibalismo acontecendo dentro das baias e que os animais, que você não precisa cortar a cauda do animal, já é um excelente indicativo do suíno feliz, vamos dizer, né? De que o porco está realmente dentro de condições que tem o seu estresse muito atenuado. Então, um dos resultados que a gente tem com o método High Care é justamente a possibilidade de se manter caudas longas dentro da produção animal. Então, só por aí a gente já consegue ver melhorias no bem-estar. Então, claro que a gente pode considerar melhorias em termos de enriquecimento ambiental e uso de brinquedos e tudo mais, mas a base do método High Care em si, que é a questão de sanidade, biosseguridade e higiene, é o que realmente oferece a esses animais a possibilidade de ter um bem-estar, né? E quando a gente fala de que o sistema produtivo ele limita o bem-estar do animal, ele limita o comportamento, a gente tem que pensar o quanto que esse sistema produtivo, se não for adaptado, né? Se não estiver sob as condições ideais, o quanto que ele não vai limitar também a própria expressão do potencial genético do animal, porque a gente faz um monte de desenvolvimentos em nutrição e genética hoje em dia, e aí você não permite que esse animal expresse tudo isso, confinando ele num espaço que não está com a limpeza e desinfecção bem feita, tomando uma água de má qualidade, com várias pragas ao redor, entendeu? Então, é muito importante a gente entender que o sistema de criação intensivo, ele precisa ser modificado, a gente precisa virar essa chave dentro da nossa cabeça, né, como brasileiros, inclusive, como produtores, principalmente, virar essa chave de que medidas de biosseguridade e de prevenção, né, de higiene, elas, na verdade, são os investimentos iniciais que se precisa fazer para começar a falar de bem-estar, para começar a falar de enriquecimento ambiental. Uhum. Você estava falando, né, claro, dentro desse conceito de higienização, desinfecção, na Vesui do ano passado, por exemplo, né,
A Chambers colocou na entrada da feira, para todas Sim. as pessoas que entram e saem, um tapete de higienização, né? Que sanitizava as solas dos sapatos. Gostaria que você falasse um pouco da eficiência dessa tecnologia, se ela pode ser aplicada em granjas, outros ambientes. Sim, sim. Na verdade, esse tipo de parceria que a gente fez com o evento, né, é uma tentativa da gente, inclusive, reforçar a importância desses conceitos de biosseguridade. Então, quando a gente trabalha, né, com tapetes pedilúvio ou com aquelas bacias mesmo, né, para construção de pedilúvios, colocação da solução desinfetante, é muito importante a gente entender que é apenas uma das estratégias que se faz para tentar realmente controlar a contaminação cruzada entre um ambiente e outro. Então, é claro que isso não só pode, como deve ser utilizado entre salas ou entre departamentos, entre galpões, quando existe movimento de funcionários de um lugar para o outro, visitantes, né? E não só na suinocultura, mas na avicultura, bovinocultura, em salas de ordenha, enfim, todo lugar para qual você não queira levar a contaminação. Né? Mas, como eu comentei, essa é apenas uma das estratégias, uma das práticas de biosseguridade que a gente implementa e que é importante, mas existem N outras, né? Então, lavagem de mãos, N protocolos para a higienização dessas botas após o uso, enfim, movimentação de pessoas, como a gente comentou, protocolos corretos de limpeza e desinfecção e tal. Mas até mesmo para um tapete pedilúvio, por exemplo, que foi o caso que a gente colocou na Visui, é importante saber utilizar, saber qual o tipo de desinfetante que você quer colocar num tapete pedilúvio ou numa solução de pedilúvio, porque você deseja ali que seja feita uma desinfecção rápida e de amplo espectro, né? Então é importante saber qual produto utilizar, qual concentração utilizar, a concentração de cal, da quantidade, qual é o período que você tem que revezar e renovar aquela solução que está ali dentro do tapete. Então, por mais que pareça um conceito simples, ainda assim exige um pouquinho de prática e de protocolo em si, né, de padronização, para que você realmente tenha resultados eficazes. Não só nessa próxima edição agora, a gente também vai fazer alguma parceria nesse sentido, né, Humberto? Mas eu acredito que seja importante, assim, a mensagem de prevenção. Hoje a gente percebe ainda mais na saúde humana o quanto que essa questão da biosseguridade tem impactos aí, não só na saúde, mas impactos econômicos, né? Dentro da granja não é diferente. Sim, com certeza, na edição deste ano também vamos estar fazendo essa parceria para disponibilizar essa medida preventiva, né, para evitar qualquer tipo de agente, né, que tem sido muito importante a GESUB ter feito desde a VSUI passada. Eu gostaria muito de agradecer a participação da gerente de marketing da EMS Shippers Brasil, Débora Bernardes, em nossa live. Eu gostaria de citar aqui algumas das pessoas que nos acompanharam nessa entrevista: o Marcelo Crispim Delgado, diretamente lá da Bolívia, a Sabrina Rossiti, Nívia Bernardes, Éder Vanderburgo, Rafael Aloy, Robson Batista, Jaqueline dos Santos, algumas das pessoas que nos assistiram na live hoje. Lembrando, não deixe de acompanhar e ver a programação das lives das páginas Avicultura Industrial e Suinocultura Industrial no Facebook. Débora, muito obrigado pelas informações. Isso, imagina. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite, tá? Podem contar com a gente para o que precisar em relação a informações, mais informações. Se quiser, eu deixo o meu e-mail depois nos comentários ou em algum local, fica à disposição para o pessoal que quiser tirar alguma dúvida. E estamos à disposição, podem convidar a gente mais vezes, que a gente faz questão de compartilhar conhecimento aí com o setor e favorecer a retomada aí da suinocultura como um dos principais setores do agropecuário brasileiro. Muito obrigado. Nós tivemos a nossa live aqui na página da Facebook da Suinocultura Industrial, falando sobre o enriquecimento ambiental e o impacto no bem-estar de suínos. Uma boa tarde a todos, até a próxima live. Obrigado. Tchau, tchau, até mais.